Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Josué capítulo 15. Nós vamos ler os primeiros versículos, mas vamos expor todo o capítulo. Diz a palavra de Deus: a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul e sai para o sul, até a subida de Acrabim, passa a Zin, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esron, sobe a Adá e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí, o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto, sobe pelo vale do filho de Inom, do lado de Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Inom para o ocidente, que está no vale dos Refaíns do lado norte. Então, vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kiriat e Jearim. Então dá a volta o limite desde Baalá para o ocidente até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes passa por Tímina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Até aqui. Amém. Oremos. Ó Deus, eis mais um momento em que nós aguardamos de Ti, Senhor, a Tua palavra. Aguardamos de Ti a instrução, ó Deus, para as nossas vidas. Aguardamos de Ti, Senhor, a direção, a iluminação do Teu Espírito, a compreensão, Senhor, da Tua palavra lida, o entendimento, ó Deus, para as nossas vidas, para o momento em que vivemos, para a situação, ó Deus, em que passamos. E somente o Teu Espírito, ó Deus, pode dar significado para nós. Sabemos que a Tua palavra, ó Deus, ela é atemporal. Ela não se limita ao tempo, às épocas, não se limita, não está circunscrita à cultura, aos costumes de um povo. Ela é maravilhosa, porque ela nos fala a qualquer tempo, ó Senhor. E ela é compreendida e entendida somente por meio do Teu Espírito. Por isso, ó Deus bendito, que a obra maravilhosa, a obra singular, a obra única do Teu Espírito, ela seja realizada, ó Deus, seja aplicada nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que estão aqui presentes, ó Deus, buscando tão somente a glória do Teu nome e a exaltação de Cristo Jesus, o Teu Filho bendito. É isso que nós te pedimos, Deus, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão: a primazia de Judá e as bênçãos para a igreja. A primazia de Judá e as bênçãos para a igreja.
Primazia é a qualidade do que está em primeiro lugar, do que tem prioridade, significa superioridade. Primazia significa excelência. Então, primazia é o mesmo que excelência, que preferência, representando algo ou alguém que ocupa um nível, que ocupa uma categoria de superioridade em relação aos demais. Ter primazia também significa ter privilégio. Privilégio de alguma coisa, assim como ter prioridade em relação aos outros indivíduos. Ou seja, quem gosta de primazia é aquele que está em primeiro lugar ou está na frente. A primazia nos tempos bíblicos era normalmente, preste bem atenção, normalmente concedida ao filho mais velho da família. Quando o pai estava para abençoar seus filhos, já perto da sua morte, o primogênito recebia a bênção principal, a porção dobrada da herança. O filho mais velho, então, nesse momento, passava a ser a referência da família após a morte do pai. Ele conduzia a família na ausência do seu pai. Mas, irmãos, na distribuição da terra às tribos, mais uma vez há uma mudança na ordem natural das coisas. Lembra os irmãos, anteriormente Caleb havia reivindicado sua porção antes do processo de sorteio definido pelo próprio Deus. E ele obteve o que pediu, porque ele perseverou em seguir ao Senhor. O irmão lembra da mensagem? Perseverou em seguir ao Senhor. Então, antes da distribuição, Caleb já reivindicou a sua porção. 45 anos antes, Deus falou a Moisés. Deus garantiu a Caleb as terras que ele pisou quando foi vigiar Canaã, porque ele deu um relatório com fé. Com fé. Lembramos aquela passagem conhecida da Escritura que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Caleb teve fé e por isso recebeu a posse da sua herança. O restante da tribo de Judá, da qual Caleb fazia parte, é citada primeiro no processo de divisão das terras a oeste do Jordão. Os primeiros versículos que lemos apontam as fronteiras do território de Judá. Você poderia estar perguntando, né? Como é que o pastor vai pregar aqui? Está parecendo uma aula de geografia. Irmãos, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo tem um significado na palavra de Deus. Toda essa distribuição, irmãos, não tem só um fundo histórico, de importância histórica, onde você vai lá, hoje na terra, e os arqueólogos comprovam tudo que tem na Bíblia. Tudo que tem na Escritura, irmão, pode ir lá, que tá. Se ainda houver vestígios, se não foram cobertos alguns dos vestígios, eles vão estar lá. Se você cavar fundo, você vai descobrir. Se você encontrar o local exato, a história, irmãos, vai somente confirmar aquilo que a Bíblia já disse. Ela não vai trazer novidade. Não, a Bíblia já tinha dito. Então essa porção aqui começava às margens do Mar Morto, terminava perto de um rio do Egito. Não é o rio Nilo, mais conhecido do Egito, mas um rio ali intermitente, perto da curva do Mediterrâneo, entre a Palestina e o Egito. Mas a pergunta: por que Judá, que não era o filho mais velho, recebeu a primeira porção da terra ao lado oeste do Jordão, que é a Cisjordânia? A grande questão é que, lembre-se, Deus está conduzindo a história da redenção do seu povo. E por várias vezes ele revela seus motivos. Muito antes da terra ser dividida, Jacó tinha profetizado no seu leito de morte. O que poderia ser considerado uma bênção, era na verdade uma predição sobre seus filhos. Nos tempos de Josué, Deus cumpriu essa profecia, concedendo a primazia da herança a Judá. Mas a questão é, na mensagem de hoje, de que maneira essa primazia, essa excelência, essa preferência de Judá ao receber sua herança é importante para a igreja nos dias de hoje?
Essa é a pergunta que nós nos propomos a responder. Por que essa primazia é importante? Por que essa divisão de terras ali a oeste do Jordão? O que é que ela significa para nós? Eu quero trazer a primeira lição para os irmãos, é porque ela nos mostra que o pecado nos impede ou nos priva de desfrutarmos as bênçãos de Deus. Veja, o pecado nos impede, nos priva de desfrutarmos as bênçãos de Deus. Segure Josué 15, abra agora a sua Bíblia em Gênesis 49. Vamos passar um tempinho nessa passagem. Gênesis 49. Já no finalzinho de Gênesis, diz assim a palavra de Deus: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Irmãos, quando Rúben chegou à idade adulta, ele cometeu, irmãos, um pecado muito grave, uma afronta muito grande para com seu pai e para com, evidentemente, o mandamento do Senhor. Rubens manteve relações sexuais com Bila, que era a concubina de seu pai. A Bíblia, irmão, não diz qual era o motivo por que ele cometeu esse pecado. Nós sabemos que a família de Jacó, ela foi constituída, construída em cima de conflitos, de relações de conflitos. Irmãos, nós aprendemos da palavra de Deus, tanto com os exemplos positivos, como os exemplos negativos. O rei Davi é um grande exemplo para todos nós. Em muitas áreas da sua vida, irmãos, nós devemos seguir o exemplo de Davi, exatamente como ele fez. Um homem que era segundo o coração de Deus. O coração de Davi estava voltado para Deus, para a causa de Deus, para o reino de Deus. Tanto é que ele ansiou, tomou a iniciativa, queria construir um templo. Ele se comparou, ele disse: eu sou um mero mortal, um pecador, e eu estou habitando aqui num palácio magnífico, e o Senhor é adorado em tendas, ainda no tabernáculo. Vou construir. Ele não fez porque Deus não permitiu. Isso também é mais uma lição para a gente, porque muitas vezes nós temos desejos bons, nós temos iniciativas boas, que muitas vezes vão contribuir até com o reino de Deus, mas Deus não nos permite. Deus tem seus motivos, Ele é soberano. Então, irmãos, Davi era esse homem, mas Davi não foi um pai modelo para nós. Não foi. Ele, em muitas áreas da sua vida, ele pecou, ele errou, falhou gravemente. E sua família sofreu bastante, assim como Jacó. Jacó, irmãos, já no seu casamento, ele tomou para si duas esposas, Raquel e Lia. E essas esposas, elas eram rivais, elas disputavam uma com a outra. E Rúben, irmãos, era filho da que não era a mais amada. Então, provavelmente, Rubens tenha tomado essa atitude de se deitar com a concubina de seu pai para buscar satisfazer, evidentemente, seus desejos carnais. Ou ele queria tirar a liderança de seu pai, que isso era um costume daquela época. Foi isso que aconteceu também com Davi. Absalão, um dos filhos de Davi, ele se deitou com as concubinas de seu pai. Então isso era
Isso era uma representação que ele estava tomando o comando. Tomando o comando. Ali Absalão queria não só o comando da família, mas queria o comando do reino também. Ou Rubens queria, por amor à sua mãe, desonrar a serva de Raquel, para que ela não tomasse o lugar da esposa principal com a morte de Raquel. Então, irmãos, a loucura de Rubem, profanando o leito de seu pai, fez com que Jacó retirasse dele a primazia. Bila era serva de Raquel, não de Lia. Então, ele tinha, irmãos, Rubens tinha todos os requisitos para desfrutar das melhores bênçãos. Tudo. Veja, de novo, olha o que é que Jacó diz dele. Tu és o meu primogênito, és a minha força, as primícias do meu vigor, né? O primeiro, o mais excelente altivez e o mais excelente poder, impetuoso, mas não serás o mais excelente. Por quê, irmãos? Ele usou suas virtudes, ele usou sua posição para satisfazer a si mesmo, o que a gente viu de manhã. Não usou o que tinha para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Ele não foi um servo fiel, ele foi um servo infiel. Então, certamente, ele se utilizou dessa posição do mais velho para servir a si mesmo. Jogou na lama a oportunidade de ser uma referência entre os seus irmãos e entre as tribos de Israel. Pecou gravemente contra Deus e contra seu pai. Não mediu as consequências desastrosas dos seus atos. O que aconteceu, irmãos? Não terá mais a primazia. Não foi mais o excelente, o mais excelente de todos. Veja a continuação em Gênesis 49. Na ordem da sucessão, temos os outros dois filhos de Jacó. Versículo 5 agora. Simeão e Levi são irmãos, mas as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Olha só, irmãos, Simeão e Levi estavam na sequência. Rubem, Simeão, Levi. Se Rubem perdeu a primazia, ela deveria ser passada naturalmente para Simeão. Se Simeão perdesse, ia passar para Levi. Mas Simeão e Levi, irmãos, cometeram um ato terrível enquanto eles peregrinavam num país vizinho. Quer dizer, irmãos, que esse contexto aqui de Gênesis 49, eles já estão na terra de Gozem, lá no Egito. Tá certo? Eles já estão lá no Egito. Mas enquanto eles estavam peregrinando, teve um príncipe lá de um local chamado Siquém. Ele encontrou Diná, filha de Jacó, no campo, porque Diná foi olhar as filhas dos homens, porque Diná saiu de casa para aprender, para viver, para experimentar a comunidade fora da aliança. Olha o perigo aí. As meninas, olha o perigo. Fiquem no lugar de proteção. O que aconteceu? Ela saiu do cerco da proteção. Siquém a encontrou no campo, a forçou a ter relações sexuais com ele. Foi um estupro. Mas ele ficou enamorado por ela e quis a tomar em casamento. Seus dois irmãos, Simeão e Levi, ficaram indignados, irados, mas guardaram para si essa ira e maquinaram um plano maligno, diabólico. Então, por meio de uma estratégia que incluiu uma grande mentira, inclusive uma coisa terrível, porque usou o símbolo da circuncisão.
que era um símbolo do povo de Deus, o povo eleito de Deus, ele fragilizou Siquém, ou seja, ele exigiu que para acontecer o casamento entre Siquém e Diná, todos os homens fossem circuncidados. Quando esses homens estavam fracos, mais fracos depois da circuncisão, eles entraram na cidade e mataram todos os homens, saquearam as suas casas e levaram consigo cativos. Por causa desse ato horrendo, não receberiam o primeiro lugar e ainda seriam dispersos, não teriam residência fixa com o restante das tribos. Eles não iam ser referência, irmãos. Eles não iam ser mais referência. Poderiam ter sido, mas não foram. Então, meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Ainda que Deus se compadeça de nós, nós arcamos com as consequências dos nossos pecados. Isso está lá no Salmo 99, do 6 ao 8. Eu vou ler aqui para os irmãos. Acompanhe. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste. Ainda, preste bem atenção, porque tomaste vingança dos seus feitos. Deus tomou vingança dos feitos de Moisés, o homem mais manso sobre a terra. Irmãos, Moisés pediu muito a Deus para entrar na terra prometida. E teve uma hora que Deus disse: basta. Basta. Sobe ao monte, de lá tu vai ver a terra, mas tu não vai pisar. Ele só viu aquilo que ele passou 40 anos lutando, guiando, cuidando do povo. Deus tirou de Rubem, Simeão e Levi a primazia. Tirou a bênção de Jacó, seu pai, a bênção do patriarca, a bênção de ter seu nome, irmãos. Olhe, esponte bem. A bênção de ter seu nome na linhagem daquele que é a primícia de toda a criação, Jesus Cristo. Isso Deus concedeu a quem? A Judá. Continuando em Gênesis 49. Versículo 8 agora. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-te, deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Meus irmãos, o que isso nos mostra aqui? A primazia de Judá é uma clara indicação de que o pecado nos impede de desfrutarmos as bênçãos de Deus. Irmãos, a nossa cobiça vai nos tirar as bênçãos, como tirou de Rubem. A nossa ira, o nosso furor, a nossa indignação, a nossa malícia vai nos tirar as bênçãos do nosso Deus. Então, nós não devemos nos espantar quando Deus estiver abençoando nossos irmãos e não a nós. Não devemos estar questionando a Deus, nem arguir a Deus a respeito disso. Jamais devemos fazer, porque Deus pode tirar a bênção de um e dar a outro. Ele é soberano, Ele é sábio, Ele é justo. Lembra que nós dissemos que um dos maiores problemas da humanidade é que Deus é justo? É justo. Nós somos pecadores. E a Bíblia diz miseráveis, ou seja, pecadores que estão na miséria, que estão na classificação mais baixa possível, completamente necessitados,
E o que é que pode estar nos privando das grandes bênçãos que Deus tem reservado para os seus filhos? Nossos pecados. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Ele é galardoador, Ele recompensa a fidelidade, mas Ele julga o pecado e não tem por inocente o pecador. Então nós temos que aprender com Judá. Nós temos que olhar para Rubens, Simeão e Levi e não seguir os seus exemplos de pecado. Os pecados, irmãos, trazem sobre nós graves e sérias consequências. Olha, não acredite que um pecado ele tem dano mínimo. O pecado, irmão, não traz dano mínimo. Ele sempre traz dano significativo. Quem diz isso é o coração da gente. Ele fica classificando os pecados. A gente faz isso, classifica. Não, esse pecado é muito grave, né? Mas esse aqui não é tão grave, esse aqui é mínimo. Então, se eu cometer esse aqui, né? Vai estar. Quem diz isso, irmãos? É o coração enganoso. Foi assim, de novo, nos reportando ao começo da humanidade. O que é que tem que comer uma fruta? Comer uma frutinha só. O que é que significa? Nada, né? Significou a morte. A morte é assim, irmãos. O pecado, qualquer pecado, um pecado mínimo, é aquele que levou Cristo para a cruz. Então nós temos que estar atentos a essas questões. Nós estamos acostumados, nós nascemos em pecado. E nós desde cedo consideramos o pecado uma coisa simples, uma mentira, a falta de sinceridade. Uma coisa simples, uma palavra assim, não, eu digo aqui, mas de outro jeito, eu, digo de mais ou menos, não foi bem igual, mas foi parecido, eu deixei entender. Eu acho que isso é uma coisa simples, uma coisa boba. Comparar isso daqui com um assassinato, um adultério. Eu disse aqui uma coisa para o irmão, mas assim, eu não disse com toda a clareza. Tinha uma coisa assim subentendida, tá? Mas eu não esclareci. Mas o que é que tem? Porque é coisa que a gente faz comum no nosso dia a dia, né? A gente acha comum. Mas a Bíblia diz: seja a sua palavra sim, sim e não. Não podemos, irmãos, considerar. A gente não pode. Isso aí é é você querer ter aquela parceria com o pecado. Você vai ter parceria com o pecado, como Israel teve parceria com os cananeus. A consequência, irmãos, é sempre danosa. Sempre danosa. Não considere algo de somenos o pecado. Ele não é algo de somenos. Não alimente o pecado. Não maquine o pecado na sua mente, como fizeram Simeão e Levi, ao elaborarem um estratagema mentiroso e maligno. Eles enganaram seu pai, seus irmãos e toda a população de uma cidade para lhe fazerem mal. Esse é o primeiro ponto. De que maneira a primazia de Judá, ao receber sua herança, é importante para a igreja? Porque ela nos mostra, em primeiro lugar, que o pecado nos impede de desfrutarmos as bênçãos de Deus. Em segundo lugar, ela nos serve de modelo para desfrutarmos das bênçãos de Deus. Ela nos mostra que o pecado impede, mas ela nos serve de modelo, a primazia de Judá. Voltemos aí para Josué 15, não desmarque, tá? Aí a Bíblia, Josué 15, versículo 13. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefé. Disse Caleb: a quem derrotar Quiriate-Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Esse lhe deu a filha Axa por mulher.
Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha, irmãos, Caleb novamente aqui na narrativa de Judá. Outro exemplo aqui que nós devemos seguir. Um modelo para os crentes dos dias de hoje, que desejam desfrutar das bênçãos que Deus tem, que são muitas bênçãos. Um exemplo de vigor, de determinação. Deus recompensou a sua perseverança, a sua fidelidade, e ele aqui se apresenta como um grande líder, um homem determinado, aquele que sabe muito bem o que Deus quer e responde prontamente à vontade de Deus, porque Deus queria que o povo conquistasse logo sua herança. Caleb se apresentou a Josué para tomar sua herança. Dá-me este monte, foi o que ele disse, e não importa quem lá esteja, porque eu sei que lá estão os fortes anaquins, porque eu fui vigiar a terra, eu vi, eles moram lá, mas eu não os temo, porque Deus está comigo. Então, irmãos, esse homem é uma bênção. Então nós devemos seguir esse exemplo. Por quê? Porque ele queria, irmãos, olha o que é que Caleb queria. Além de ter toda essa disposição, Caleb também só queria na sua família homens que tivessem essa mesma determinação, homens tementes a Deus. Ele não queria homem frouxo, casado com sua filha. Não queria, não queria. Ele queria um homem de futuro. Ele queria um homem de futuro. Ele não queria qualquer um que se dizia servo de Deus. O cara diz assim: eu quero um servo de Deus aqui. Aí o cara diz: não, eu sou servo de Deus. Prove que você é um servo de Deus. Você não acredita na minha palavra, não? Prove. Você tem que provar que é um servo de Deus. Ele queria homens valentes, homens destemidos e homens crentes. E o que foi que ele fez para isso? Lançou um desafio. Ele estava para conquistar sua porção, sua herança, sua bênção, a terra que Deus lhe prometeu. E ele tinha filhas para se casar, né? E ele sabia que ali a terra ele ia administrar, ele ia tomar posse, mas precisava administrar para a glória de Deus. Então, para fazer isso, irmão, nós precisamos de disposição. Para glorificar a Deus, nós precisamos de disposição. Para desonrar a Deus, nós não precisamos de disposição. É só a gente relaxar. É só relaxar que você desonra a Deus, entristece o Espírito Santo com muita facilidade. Ele não queria conquistar a terra e fazer como seus outros irmãos, arrendá-la, cobrar impostos dos cananeus. Ele não queria, não. Ele queria administrar, e para isso tinha que ser com esforço. Então, precisava de pessoas ao seu lado que tivessem esse mesmo espírito, tivesse um coração íntegro, um espírito disposto para fazer a vontade de Deus e não ceder ao mundo à sua volta. Ele sabia que ali a tentação era muito grande. Irmãos, a tentação é grande. Nós vivemos num mundo cheio de tentação. Nós vivemos num mundo que oferece tudo para desonrarmos a Deus. Nós vivemos num mundo que oferece tudo para satisfazer os nossos corações, as nossas inclinações carnais. O mundo oferece isso. Então ele não queria isso, não desejava. Então ele lançou um desafio. Ele disse: quem são os homens de verdade que estão ao meu redor? Quem são os homens de futuro que estão aqui perto de mim? Aí ele disse assim: a quem derrotar Kiriat Zefé e a tomar, darei minha filha por mulher. Esse desafio, irmãos, era um desafio santo. Por quê? Porque para derrotar aquilo dali não precisava só de força, tinha que ter fé. Tinha que ter fé para derrotar. Aqueles homens que estavam ali eram gigantes, os mais perigosos que tinha na terra ali, os mais fortes. Irmãos, você diz assim: mas Caleb não estava assim leiloando sua filha? Não, quem leiloou suas filhas foi Labão.
Labão leiloou suas filhas, Labão vendeu suas filhas, Labão negociou com suas filhas. A própria palavra de Deus nos diz isso, e as filhas dele confessaram isso. Que temos nós na casa de meu pai, ele nos vendeu. Elas foram usadas para que Labão enriquecesse. Foi isso que ele fez com as filhas. Mas Caleb não. Ele disse: eu quero o melhor para minha filha. O melhor para minha filha é um homem crente, é um homem destemido, é um homem que vai lutar contra esse mundo, é um homem que vai lutar contra a tendência desse mundo, é um homem que eu sei que ele não vai ceder, né, às tentações desse mundo. É ele que eu quero, é um homem desse que eu quero para casar com minha filha. Meus irmãos, que nós pais façamos o mesmo com as nossas filhas. Os homens de Deus façam o mesmo com as nossas filhas. Façam o que Caleb fez. Procure para as suas filhas homens destemidos a fazer a vontade de Deus. Homens que não contabilizem o custo de servir ao Senhor, que não tenham medo do inimigo. Homem frouxo, irmãos, homem fraco, medo disso, medo daquilo. Está aí as coisas. Não, rapaz, é difícil, né? Segue em frente. Ou Deus não está do seu lado? Ou Deus não está contigo? Tu não vai conquistar pela tua força. Não é pelo teu braço é podre. Josué não disse que ia conquistar não pela sua força. Ele disse que Deus prometeu, ele vai estar comigo, eu vou. Eu vou. Então, homens com medo disso, com medo daquilo, homens se escondendo atrás de mulheres, atrás das mulheres. Isso é covardia. Isso é covardia. Em frente, vá à luta, sue, se sacrifique, se corte, adoeça. Como foi uma batalha dessa contra os anaquins? Como foi? Você acha que Caleb tinha arma de fogo para atirar de longe, acertar os anaquins e eles caírem? Foi assim? Foi para a luta, irmãos. Era bosque no meio de bosque, e ia atrás e vai lá atrás deles, e muita luta, muita dificuldade. É assim que nós vamos fazer, é assim que você vai entrar no reino dos céus, por meio de dificuldades. O caminho é largo, é estreito, é apertado, é pedregoso. Então, aquele que quer lutar pelo rei, tem que ser esse homem. Vai casar com sua filha, com minha filha, tem que ser esse homem. E mostre para sua filha, irmãos, é homens com esse perfil. Mostra a ela, abre os olhos dela. Tá certo? Isso é a visão do reino de Deus. O que é que os pais e as mães ficam procurando nos pretendentes? É homem vistoso, bom de aparência, né? Vistoso, é vistoso, aí chega a mãe e logo se derrete. Bonito. Hoje em dia está malhando de academia, malhado de academia. Ele tem que ser malhado no espírito primeiro. Malhado no espírito, o espírito preparado, o espírito fortalecido, o homem de guerra, mas primeiro de guerra espiritual. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. O que é que procuram os homens? Homens de uma família financeiramente estruturada, uma carreira profissional promissora, que tenha bons relacionamentos na sociedade, que fica agradando sobre. Eu gosto muito dele, porque ele me agrada. É esse o parâmetro bíblico? Não. Isso não importa para o cristão, irmãos. Isso daqui não deve estar na lista de prioridades de forma nenhuma. O que está em primeiro lugar deve ser: esse homem busca agradar a Deus. Em primeiro lugar. Olha, pai e mãe, se você for procurar um pretendente para sua filha, ou enxergar um pretendente para sua filha, ele tem que amar mais a Deus do que a sua filha.
amar. Se ele amar mais sua filha do que a Deus, não queira. Está errado. Então o padrão, irmãos, é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, homens, façam como Caleb e façam como Otniel. Ele nos serve de modelo para a gente desfrutar as bênçãos de Deus. Por último, irmãos, queremos mostrar que a primazia de Judá, ao receber sua herança, é importante para a igreja, porque ela nos concede Cristo, a maior de todas as bênçãos. Os irmãos vão ver aqui em Josué 15, irmãos, até onde nós lemos, né? Até o versículo 19, do versículo 20 em diante, até o 62, é uma lista das cidades de Judá, uma lista extensa. Os irmãos podem ler em casa, nós vamos ler agora. São cidades. O que ela nos indica? O quanto Deus abençoou Judá. Por isso que é importante. Só irmão, está aqui esse nome todinho, um nome diferente. Isso quer dizer o que, pastor? A bênção de Deus. Grande, grande, grande. O quanto Deus, irmãos, o que significa ter a primazia dada por Deus? Bênção dobrada, né? Bênção dobrada. Cumprimento das promessas. Agora, dentre as promessas de Deus, há uma especial. A gente tem que lembrar isso. Por ter Judá recebido a primazia, nada pode ser comparado a essa grandiosa promessa, a essa grandiosa bênção. Se você ainda está aí com Gênesis 49, diz que não desmarcasse. Olha o versículo 10, Gênesis 49. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Irmãos, aqui está a grande promessa. Os estudiosos acreditam que Siló quer dizer aquele que vem. Philip Schaeffer faz essa interpretação. Virá alguém que será o grande governador, o verdadeiro governador, e seu reino jamais terá fim. Veja, o cetro não se arredará de Judá. Deus, irmão, foi guiando todo esse processo para que, através de Judá, viesse aquele que cumpriria inteiramente a profecia de Jacó. De Judá viria o leão da tribo de Judá. O Evangelho de João retrata aquele que vem. No início do ministério de Jesus, Natanael o identificou. Disse: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Está lá em João 1,49. Em Mateus, os magos perguntaram: onde está o recém-nascido, o Rei dos Judeus? Eles perguntaram a Herodes, o Rei dos Judeus, pela graça de César. E sua fúria foi despertada, porque ele era ameaçado pela realeza de Cristo. Ele se sentiu ameaçado. Eles não sabem o que aconteceu. Ele mandou matar as crianças, né? Depois de 2 anos para baixo. Em Lucas, a realeza de Cristo foi proclamada de modo notável na sua entrada triunfal. Pouco antes da sua morte, Cristo entrava em Jerusalém e o povo cobriu o seu caminho com palmas, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Esse bendito do Senhor virá novamente a nós num futuro muito breve. Lembre-se, Cristo já anunciava aos seus discípulos naquela época. Já estava dizendo a eles: eu vou vir, viu? Eu vou vir. Nem tinha partido ainda. Mas ele vai vir no tempo e no espaço determinado por Deus. Assim como ele determinou todas as coisas para o cumprimento da promessa a Jacó. Veja, essa promessa está se cumprindo aqui. Quantos anos antes não foi proclamada, proferida? Mais de 400 anos, quase 500 anos.
Então, irmãos, Deus vai cumprir com suas promessas no tempo dele. No tempo dele, mas ele vai cumprir. Cristo, irmãos, vai vir, assim como Josué exerceu o julgamento contra os cananeus. Você pode, nós dizemos isso, né? A gente fica admirado, mas Josué veio e destruiu aquele povo. Coisa terrível, né? Nos dias de hoje você fica abismado. Não, quer esse Deus não, Deus violento. Aí ele começa a pintar um Deus do seu jeito, né? Começa a desenhar um Deus do seu jeito, escrever quem eles acham que Deus deve ser. Não é esse Deus aí da Bíblia, esse Deus assim, não. Aí vão escolhendo. Aí chega naquele ponto e diz, não, essa aqui é a palavra de Deus, essa não é, essa não é. De acordo com o seu entendimento. Do mesmo jeito, irmãos, que Caleb exerceu juízo sobre Canaã, Cristo vai vir julgar o mundo. Cristo vai vir julgar o mundo. Veja, nós vamos permitindo, com a graça de Deus, nós vamos estudar isso. Mas deixa eu ler para os irmãos a continuação dos nossos estudos em Lucas. Nós estudamos hoje até o 48, não foi? Olha o que é que o 49 em diante diz. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. São palavras de Cristo. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Deus vai vir julgar o mundo. Para os crentes fiéis como Caleb, Cristo virá para lhes conceder a herança. Para uns vai ser para julgamento e condenação, para outros para julgamento e glória e herança. Ele vai glorificar os seus eleitos, vai arrebatá-los e vai julgá-los para herança. Com Cristo reinaremos. A Bíblia diz, receberemos a inacessível coroa de glória. Desfrutaremos da indescritível presença de Deus, de todas as bênçãos de forma completa. Tudo isso por causa da primazia de Judá. Por meio da primazia de Judá. Então nós concluímos dizendo, irmãos, o que pode se comparar ao senhorio de Cristo em nossas vidas? O que pode se comparar? O que mais valioso podemos ter do que a bênção de sermos chamados filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo? Essa bênção, irmão, nos chegou através da primazia de Judá. Temos lugar no meio do povo de Deus pelo cumprimento dessa profecia. Aquele que vem não é apenas o rei dos judeus, mas também aquele que foi levantado e com isso ajuntou para si pessoas de todos os povos. Não como os judeus ainda esperam, né? Não estão lá esperando. Até hoje vão esperar. Vão esperar até o ano 6000. A gente aprendeu. Nem sabia que tinha essa data. Estou esperando. Já está no 5.770 alguma coisa. Mais uns 230, 220 e pouco anos para frente, eles acreditam que o Messias vai vir. O Messias já veio. O Messias já veio. Eles não creram. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Irmãos, ele vai juntar para si pessoas de todos os povos. Os judeus estão esperando aquele que vai subir no trono, vai trazer paz. Cristo disse, eu não vou trazer espada, mas vai ter um reino de paz. Obterá paz todos aqueles que se curvarem diante do senhorio de Cristo. Vão desfrutar a paz que o mundo não dá, a paz que excede todo entendimento. Vão desfrutar. Isso é uma profecia.
Aí eu pergunto, o que isso tem representado nas nossas vidas? O senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ele tem de fato, nos conduzido como comandante, comanda o exército, como general, comanda o exército. Temos desfrutado das bênçãos prometidas, bênçãos sem medida, de uma vida consagrada, de uma perseverança como a de Caleb, como uma disposição como a de Otiniel, ou fracassado, tal qual termina o capítulo 15. Veja o versículo 63 do capítulo 15 de Josué. Olha, irmãos, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Olha, irmãos, olha o perigo. Olha o perigo. Caleb e Otiniel estavam no meio de Judá. O que é que eles fizeram? Eu vou expulsar, não vou fazer. Mas seus outros irmãos não seguiram o mesmo exemplo. Quantos nos dias de hoje não estão seguindo seu exemplo? Não estão seguindo o exemplo de Otiniel e Judá? Muitos. Muitos que se dizem cristãos estão aí habitando junto com os jebuseus. Os jebuseus estão habitando junto com eles. Estão com comunhão com os ímpios. Estão mais unidos aos ímpios do que aos cristãos. Estão fazendo negócios, estão sendo sócios de ímpios, se associando aos ímpios. Estão fazendo concessões, né? Tem que ceder um pouquinho, né? Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Já ouviu essa expressão? Vamos ser equilibrados aqui, né? A Bíblia diz isso, mas também não é bem assim. Com o pecado, irmãos, com aqueles que... O Salmo 15 é o Salmo do cidadão dos céus. Ele diz que ele ama o que teme a Deus, mas aborrece os perversos. E eu pergunto, como é que nós temos vivido? Nosso coração, escute bem essa pergunta. Nosso coração é um território conquistado, onde lá reina soberano Cristo? Ou é uma terra onde habitam também os jebuseus? A gente fica fazendo concessões aos nossos desejos, concessões aos nossos pecados, no nosso coração? Ou tem lutado diariamente contra esses desejos? Porque sabe que as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem para nós, não se comparam com a ilusão desse mundo. Você tem aguardado a promessa 45 anos com Caleb? Ou você tem se apressado? Demora muito tempo, né? Muito tempo. Nosso desejo, irmãos, é que essa lição seja compreendida por nós. As 3 lições que nós vimos, quais são? Deixa eu lembrar. O pecado nos impede ou nos priva de desfrutarmos as bênçãos de Deus. Nós temos modelos. 2 deles é Caleb e Otiniel. Entender que nossa maior bênção é Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar encerrando.